Olá pessoal, tudo bem? Eu vou tentar gravar um vídeo aqui tentando fazer a, a articulação de um texto da literatura com a realidade. Bom, eu sempre saliento aqui no canal a importância de se ter e de se formar baseado numa alta cultura. E o que nós vemos hoje é o estreitamento do nosso horizonte de consciência em razão da ridicularização da linguagem, o que já era totalmente previsto, né, por obras de literatura que já falavam a respeito disso. Então, eu vou ler aqui uns trechos e aí no final eu vou tentar articular com um fato concreto que nós presenciamos aí nas mídias sociais. Então aqui diz o seguinte: a invenção da imprensa, contudo, tornou mais fácil manipular a opinião pública, progresso que o filme e o rádio levaram além. Com o desenvolvimento da televisão e o progresso técnico que tornou possível receber e transmitir simultaneamente pelo mesmo instrumento, a vida particular acabou. Cada cidadão, ou pelo menos cada cidadão suficientemente importante para merecer espionagem, passou a poder ser mantido 24 horas por dia sob os olhos da polícia e ao alcance da propaganda oficial. Fechados todos os outros canais de comunicação, existia pela primeira vez a possibilidade de fazer impor não apenas a completa obediência à vontade do Estado, como também completa uniformidade de opinião de todos os súditos. Nessa mesma obra, o George Orwell vai dizer o seguinte: não vês que todo o objetivo da nova língua é estreitar a gama do pensamento? No fim, tornaremos a crime-ideia literalmente impossível, porque não haverá palavras para expressá-la. Todos os conceitos necessários serão expressos exatamente por uma palavra, de sentido rigidamente definido, e cada significado subsidiário eliminado e esquecido. Cada ano, menos e menos palavras. E a gama da consciência sempre um pouco menor. Naturalmente, mesmo em nosso tempo, não há motivo nem desculpa para cometer uma crime-ideia. É apenas uma questão de disciplina, controle da realidade. Mas no futuro não será preciso nem isso. A revolução se completará quando a língua for perfeita. Aqui nós vemos então essa importância e a utilização da linguagem para poder moldar o pensamento das pessoas. Então, se nós vermos hoje, nós perceberemos que há um estreitamento da linguagem. Basta nós pegarmos um exemplo bem simples, que é pegar um compositor popular, digamos, um Renato Russo, um Djavan, que da década de 90, e comparar com a linguagem utilizada nas músicas atualmente. Pegue algo que está em voga hoje, como podcasts, e pegue aquelas celebridades ou artistas que estão lá, você vai ver que eles morrem de medo de sair do vocabulário que não esteja baseado naquilo que é politicamente correto. Ou seja, as pessoas estão já há algum tempo sendo impedidas de chamar as coisas pelaquilo que elas são. Artistas, por exemplo, do sexo masculino que exigem que sejam chamados com pronomes do sexo feminino. Ou seja, o imaginário dessa pessoa sobrepõe a realidade. Você é obrigado e imposto a chamar alguma coisa daquilo que ela não é. Então, a partir daí, as coisas passam a ser mais aceitáveis, né? Então, ou outro artifício que é muito utilizado é lançar a pecha sobre as pessoas, chamar elas, por exemplo, de fascistas ou de negacionistas. O que eu faço quando eu utilizo isso? Isso é um recurso de retórica que eu tento invalidar o debatedor, sem que seja necessário ouvir o que ela tem a dizer. E isso é o que é mais comum. A bizarrice da estética é imposta a todos os momentos a nós. Basta você ligar a televisão e vocês vão ver essas bizarrices estéticas sendo impostas a nós a cada momento. Ou seja, vai chegar um momento em que nós teremos um vocabulário tão reduzido através dessas transformações e dessa pobreza que não existe mais, ou existe um pequeno grupo de pessoas que estão preocupadas com o esmero da língua, mas que são a minoria e que não vão conseguir manter as coisas do jeito que elas devem ser. Então existe esse empobrecimento, né, que acompanha, de modo que
Nós conseguimos ver esse reflexo na sociedade a partir daquilo que nós vemos ser veiculados pela classe artística. Os gregos, por exemplo, chamavam o amor às coisas feias de essa apeirocalia, ou seja, nós deixamos de celebrar o belo, o bom e o justo e passamos a aceitar como belo, bom e justo aquilo que na verdade é bizarro, né? E essa semana, aí eu vou trazer para a questão que eu estava dizendo dessa ocorrência. Isso, eu trouxe esses trechos dessa obra e há vários outros trechos, mas eu vou mostrar um artifício que uma autoridade aqui no Brasil utilizou. Ele chamou as pessoas na rede social de terrorista verbal, de traficantes de notícias falsas. Prestem bem atenção, quando eu chamo alguém de terrorista verbal, eu presto mais atenção na palavra terrorista, ou seja, fica parecendo que aquelas pessoas que exercem a sua liberdade de expressão estão sendo comparadas àquelas que cometem o crime de terrorismo ou de traficantes de notícias falsas. Logo, você fixa na palavra traficante, que é justamente uma forma de equiparar pessoas que dão as suas opiniões ou que publicam notícias nas redes sociais. Eu estou equiparando elas ao crime de tráfico de drogas. Isso é uma estratégia bem simples de retórica que muitas vezes nós não observamos. Então, qual o remédio para isso? Só existe um remédio, que é a alta cultura. E o estudo principalmente da retórica para perceber essas armadilhas linguísticas que são utilizadas contra aquelas pessoas que discordam da minha opinião. E observem que isso já é previsto numa obra que foi escrita na década de 40. Esse estreitamento e essa impossibilidade de chamar as coisas pelaquilo que são. E o mais interessante é que justamente essa autoridade que chama alguém de traficante de notícia falsa e de terrorista verbal atuou no passado advogando para um terrorista. Esse cara que chamou as pessoas de terroristas verbais é justamente um cara que no passado batia nas costas do João de Deus. E aí nós vimos quem era justamente o João de Deus. Essa autoridade se posa acima de qualquer suspeita, defensor da ciência e de uma moral ilibada. Ou seja, é aquilo que o Orwell diz, que ele vai usar a lógica contra a própria lógica. E se você não tiver essa preparação intelectual, não observar esse movimento que se faz para a destruição da linguagem, essa utilização dessas técnicas de retórica, você vai ficar perdido no meio sem entender aquilo que está acontecendo. Então, se fundamente nas grandes obras. Leia, eu fiz um vídeo sobre como adquirir cultura literária em 2022. Leia, observe, destrinche o sentido dessas obras, para que você então tenha o remédio imunizante para esse tipo de estratégia e para que você também possa ser uma pessoa que esteja pautado na alta cultura, sem jamais se pautar pela opinião pública. Só através dessa tentativa de restauração da cultura e da linguagem que será possível levar um debate mais profundo, não se permitindo pautar pelas técnicas e estratégias dessas pessoas que tentam se mostrar tão acima de qualquer suspeita nas redes sociais. É o único remédio que existe para que nós percebamos e ofereçamos um contraponto a essa loucura que as pessoas promovem, essa necessidade de destruir, né, esses valores que são chamados valores da cultura ocidental. É a única forma de fornecer e mostrar e promover um combate contra tudo aquilo que vem lutar em desfavor daquilo que é bom, que é elevado e que é justo. Espero que vocês tenham entendido essa articulação entre o que estava previsto na literatura e os fatos da realidade. Um grande abraço e até a próxima.